Ok. Meus amados, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Posso ouvir vocês? Meus queridos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participando desse congresso sobre a obra do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao nosso irmão Samuel que me fez esse convite. Quero agradecer ao pastor Walker que está confiando o púlpito da sua igreja a mim. E é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante. E como eu combinei com o nosso irmão Samuel, eu vou falar por uns instantes. Acho que eu tenho 5 horas para falar, não é isso, meu irmão? Até meia-noite, e depois a gente tem mais 2 horas de perguntas aí para vocês, tá bom? Bom, eu sou Manuel, sou pastor da Segunda Igreja e estou aqui já há algum tempo na cidade, mas eu não sou daqui, eu sou do Rio e passei uns 16, quase 17 anos em Natal, mais um tempo em São Luís do Maranhão, outro tempo em Caruaru. Estou aqui com vocês para ministrar a palavra de Deus, compartilhar com vocês. Eu terminei meu curso em 89, depois eu fui para São Paulo e para fora fazer o mestrado. Parei na metade do doutorado em teologia. Também sou formado em psicologia e atendo, exerço psicologia clínica e tenho uma paixão muito grande por teologia. É aquilo que eu digo para os colegas, é a minha praia. Me sinto muito à vontade e nós vamos falar sobre esse tema a respeito da obra do Espírito Santo, a verdadeira obra do Espírito Santo. E coube a mim falar sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na santificação. Eu gostaria que vocês abrissem comigo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Nós vamos ler, irmãos, o versículo 15 ao versículo 17. João 17, versículo 15 ao 17. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos dizer todos, irmãos, versículo 17, toda a igreja. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mais uma vez, irmãos. Amém. Bom, irmãos, é muito importante nós refletirmos acerca da pessoa do Espírito Santo. E não somente falarmos sobre a pessoa do Espírito Santo, mas nós meditarmos acerca da obra do Espírito de Deus na vida do crente e também no mundo de um modo geral. A minha preocupação, irmãos, e a minha tristeza muitas vezes, em alguns estudos teológicos, é que muitas pessoas, inclusive cristãos, e especialmente cristãos, estudam assuntos teológicos apenas de forma acadêmica. Eles não conseguem criar uma ponte, eles não conseguem criar um link entre a doutrina e a vida cristã, a vida cotidiana, a vida prática. E aí algumas doutrinas terminam sendo assimiladas apenas intelectualmente, são assimiladas apenas no nível acadêmico, como se fosse um mero objeto de discussão, como se fosse apenas para encher o intelecto. É importante nós entendermos
que a teologia e a doutrina bíblica, ela tem uma aplicação prática, ela é muito importante para a nossa vida. E quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, geralmente a gente pensa no Espírito Santo a partir da terceira pessoa da Trindade. Isso já ficou convencionado dentro da nossa cabeça, e aí parece um mero academicismo nós falarmos sobre a Trindade e particularmente falarmos sobre o Espírito Santo. Mas é importante, irmãos, que nós pensemos em cada membro da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de forma reverente, mas também entendendo a ação deles na nossa vida. E vocês então escolheram falar nessa conferência, nesse congresso, sobre o Espírito Santo. E certamente ontem vocês viram algumas coisas importantes acerca da obra do Espírito de Deus. Amanhã com o pastor Bruno vocês continuarão vendo. E hoje nós vamos falar sobre o papel do Espírito Santo na obra da santificação. Bom, irmãos, quando nós falamos em santificação, nós temos que entender que a santificação, ela não que a obra da salvação, ela não tem um fim em si mesmo. O que significa dizer que ela antecede a vida cristã e também é através da obra da santificação que nós nos tornamos filhos de Deus, a obra da salvação, e também nós passamos a progredir na vida cristã. Então, nós temos a regeneração, nós temos a salvação, e aí entra uma obra do Espírito de Deus. Ele trabalha também na regeneração, trabalha em nossa conversão, trabalha produzindo em nós arrependimento, mas ele também trabalha produzindo em nós a santificação. E aí, a gente vai progredindo na santificação até a consumação de toda a obra de Deus e de todo o propósito de Deus. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, ele vai dizer: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até ao dia de Cristo. O que significa isso? Que o Espírito Santo iniciou a sua obra em nós, a obra da regeneração, a obra da salvação. Mas essa obra, ela não é estática, ela não fica parada, estacionada no pátio da vida cristã. Ela é dinâmica e faz parte do dinamismo da vida cristã a obra do Espírito de Deus através da santificação. Então, quando nós pensamos na salvação, por exemplo, a gente vê lá a justificação, a regeneração, o arrependimento, a fé, a união com Cristo, e aí essas coisas, na verdade, não é a linha de chegada, pelo contrário, elas são o ponto de partida para nós nos iniciarmos na fé cristã. Mas, meus irmãos, o que é a santificação? É bem provável que, se nós perguntarmos a algumas pessoas o que seja a santificação para elas, o que significa a santificação para elas, a gente vai ouvir uma diversidade de respostas, algumas corretas, outras não tão corretas e algumas totalmente equivocadas. Por exemplo, se nós perguntássemos a alguns cristãos há 20, 25, 30 anos o que era a santificação, o que é a santificação, a gente iria ouvir respostas como assuntos ou questões relacionadas à nossa vestimenta, relacionadas a algumas práticas de esporte, então relacionada à nossa estética. Por exemplo, uma pessoa que não cortasse o cabelo, uma irmã, então ela estava se santificando. Uma irmã que não usasse calça comprida, jovens que não jogassem bola. Então, a santificação, ela já foi vista como alguns estereótipos voltados para a questão do uso e costume. Mas aí, o que vem a ser, de fato, a obra da santificação? Para nós, irmãos, entendermos bem a obra da santificação, nós temos que pensar que ela é um ato sobrenatural. Ou seja, a santificação é uma ação sobrenatural do Espírito de Deus na vida do salvo, na vida do eleito, na vida do escolhido. Ela não tem a ver
com a questão das vestimentas. Ela não tem a ver com a questão de uso e costumes, embora a pessoa santificada, portadora do Espírito de Deus, ela vai se sentir incomodada muitas vezes com suas ações, quando elas vierem a destoar de alguma forma dos princípios bíblicos. Então, a santificação é uma obra operada pelo Espírito de Deus na vida do crente. Somente o crente, somente aquele regenerado, somente aquele que foi salvo, somente aquele que nasceu de novo, é quem pode experimentar a obra da santificação. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela pode até ter um comportamento correto em algumas áreas. Por exemplo, tem muitas pessoas que elas têm um padrão ético e moral firme. Elas não se envolvem em questões erradas. Não é? Tem pessoas que têm uma conduta ética e moralmente corretas no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos interpessoais. Mas esse comportamento, esse padrão, não significa necessariamente que seja fruto de uma experiência com Deus. Ela pode ter sido moldada em seu caráter, em sua educação. O próprio ambiente onde ela se desenvolveu pode ter contribuído para que ela desenvolvesse esse padrão ético, esse padrão moral em sua vida. Eu cresci com colegas que eles não falavam palavrão, e no entanto eles não eram cristãos. Eu conheço colegas, eu conheço profissionais que eles não mentem, que eles são corretos no cumprimento dos seus deveres, dos seus horários e tal, junto às empresas, mas eles não são crentes, mas eles têm um padrão. Conheço maridos e esposas, filhos que honram seus pais, mas eles não nasceram de novo. Então existem coisas na vida moral, na vida ética, que nós necessariamente não precisamos do Espírito de Deus para nós fazermos. Isso significa que o crente e não crente, ele pode viver esses princípios éticos, morais, sem problema algum. Mas no tocante à vida cristã, no tocante à espiritualidade, somente o crente, somente a pessoa que nasceu de novo, que foi selada pelo Espírito de Deus, é quem sente, é quem pode, de fato, viver uma vida santificada. Então, essa santidade ou essa santificação, ela vai consistir num processo progressivo, onde ele vai abandonando o pecado e vai progredindo em direção a Deus, buscando como alvo conformar-se ou assemelhar-se à imagem de Cristo. Então isso é importante nós pensarmos. Então ela começa com o novo nascimento, mas ela nunca termina nessa vida. A nossa santificação, ela possui também um aspecto escatológico. Ela vai ser consumada na glória, após a segunda vinda do Senhor. Portanto, lá na frente a gente vai mostrar para os irmãos que ninguém viverá plenamente nesta vida uma santificação total, uma santificação completa, porque nós ainda estamos com a nossa natureza pecaminosa, com a nossa natureza carnal. Então, como é que nós podemos definir então a santificação? É o trabalhar do Espírito de Deus na vida do crente após a regeneração. E ela tem como propósito a nossa união com Cristo e nós nos assemelharmos a Ele. Então, o alvo da santificação é a nossa transformação. Uma transformação progressiva, uma transformação lenta, uma transformação contínua, uma transformação que vai nos fazer, usando as palavras do apóstolo Paulo, nos assemelharmos a Cristo ou nos conformarmos com a imagem de Cristo. O que significa nos conformar? Significa nos imergirmos, nós mergulharmos na forma de Cristo. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos
amoldeis, ou não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformados. Então Paulo usa ali a palavra metamorfê, que ela significa que a gente não deve assumir a forma do mundo, a gente não deve, usando uma linguagem tecnológica, a gente não deve se permitir ser formatado pelo mundo. Nós devemos estar na forma de Deus, se conformar. Então, irmãos, no entendimento de Paulo, a santidade e a santificação, ela nos leva a essa semelhança com Cristo. Ela nos leva a nos conformar com Cristo. E é interessante, irmãos, nós voltarmos então para o Antigo Testamento. A Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O pecado, então, embora não tenha removido de nós a imagem e semelhança do Senhor, mas ela causou um estrago na nossa imagem, na imagem e semelhança de Deus em nós. Os teólogos holandeses desenvolveram um pensamento, através de Cornélio Van Til, de que eles chamam de os efeitos noéticos do pecado. O que eram ou o que são os efeitos noéticos do pecado? Eles mostram que o pecado causou no ser humano um estrago muito grande. Ele corrompeu toda a sua estrutura interior. Então, não existe nada no ser humano que não tenha sido afetado pelo pecado. A palavra nous, aí, efeitos noéticos do pecado, tem a ver com mente. Então, a nossa mente e o nosso ser, a nossa interioridade foi completamente abalada, distorcida, deformada com a queda. E aí, o Espírito de Deus começa a trabalhar no Antigo Testamento, a gente vê, mostrando que, a gente vai ver vários exemplos. Então vão surgir duas palavras, uma no Antigo Testamento e outra no grego, no Antigo Testamento e outra no grego, que tem a ver com a santificação. Uma é a palavra kadá e a outra é também uma palavra que tem a ver com a santificação. Mas no Antigo Testamento, e é importante nós entendermos isso, que no Antigo Testamento a palavra santo, ela tinha dois significados. Ela poderia ser considerado como separação. O santificado, então, ela era aquele que era separado por Deus. E não somente essa palavra se aplicava apenas a pessoas. Não somente pessoas, mas as coisas. Elas deveriam ser removidas, retiradas do uso comum, para serem usadas exclusivamente por Deus ou para Deus. E aqui não se aplicava apenas a pessoa, as coisas. Um exemplo disso é aquilo que nós vemos a partir do capítulo 22 de Êxodo, quando Deus manda Moisés, então, começar a juntar aqueles materiais para formar os utensílios do tabernáculo, que mais tarde seriam os utensílios do templo. O tabernáculo, lembrando a vocês, era aquele templo móvel, aquele templo portátil, aquele templo desmontável que serviu para o povo se congregar em torno dele durante a peregrinação no deserto. Quando o povo chegou na terra prometida, não precisava mais de uma tenda móvel, porque agora o povo podia construir um templo de alvenaria. Então, dentro daquele templo, aqueles elementos lá, Deus mandou que o povo trouxesse prata, ouro, tecidos e tal, e para confeccionarem o tabernáculo. A gente vê que Deus separou pessoas específicas, olha aí a santificação, elas foram separadas, elas foram então separadas para Deus, para produzirem, para desenvolverem aqueles objetos que Deus havia estabelecido ali no tabernáculo. Então, a palavra, a santificação no Antigo e no Novo Testamento tinha uma ideia de separação para Deus. Mas havia também um outro sentido, que a palavra kadás, no hebraico, ela também carrega consigo, a palavra de possessão. O indivíduo separado por Deus, é importante nós entendermos isso, ele não apenas foi separado mas ele se tornou possessão de Deus. Deus é o dono. Irmão, seria tão bom que nós cristãos entendêssemos isso, porque
isso nos libertaria de muitos problemas. Por exemplo, eu não sou meu, eu sou de Deus. Eu até gostaria de fazer coisas que Deus não se intrometesse. A minha natureza carnal. Por exemplo, eu queria escolher a minha maneira, minha profissão, eu queria escolher minha roupa, eu queria escolher certas coisas para mim, mas algumas coisas, por eu ser de Deus, Ele não vai achar legal na minha vida. E como Ele é o meu dono, olha aí o segundo sentido da santificação. Ele não apenas me separou para Ele, mas Ele é meu dono. A Bíblia diz que nós não apenas fomos separados, mas nós fomos comprados. Amém? Eu sou bem jovem, como vocês podem perceber. Sou mais jovem do que muitos de vocês aqui. Amém, igreja? Que amém fraco, irmãos. Misericórdia. Vocês são sinceros demais, irmãos. Da próxima vez, diz um amémzinho assim para eu, né? Mas vamos lá. Eu me lembro que na minha adolescência, eu ouvi uma pregação num congresso de adolescentes, lá os adolescentes de Batista Carioca. Eu vi uma ilustração bem bacana que um pastor deu, ele falando sobre santificação. Ele disse: imagine você alugar uma casa bonita, quintal bacana, piscina, churrasqueira, e aí você aluga aquela casa, e quando o dono vai te entregar as chaves, ele coloca algumas restrições. Diz: olha, você não pode usar a piscina, esse quarto aqui você não pode usar, essa área aqui de fora, esse jardim, você não pode pisar nele. Diz: como assim? Eu estou pagando o aluguel. Não, mas isso aqui você não pode. Imagine você dentro de uma casa e não poder ter acesso a certos cômodos. Isso é legal? Vou fazer com Edir Macedo, sim ou não? Isso é legal? Não é. Mas nós fazemos isso com Deus. O Senhor nos comprou, pagou um alto preço pela nossa vida, mas nós, muitas vezes, não permitimos que Ele tenha acesso a certas áreas da nossa vida. Às vezes são certos sentimentos que eu tenho, certos desejos, é bom que Deus não toque neles, porque vai me contrariar. E aí, a gente vive aquela dicotomia, aquela disputa, não é? Eu cresci em frente à fábrica de cigarros Souza Cruz, no Rio. Ficava ali na Tijuca, não sei se ainda existe lá, em frente ao Morro do Borel. Eu cresci em morro. E aí, naquela época de carnaval, tinha uma musiquinha, né, que dizia: eu te amo, meu Brasil, eu te amo. E aí os colegas lá diziam assim: meu coração é de Jesus, o meu pulmão da Souza Cruz. Porque tinha muita gente que ia para a missa, mas depois ia fumar um cigarro, tomar uma cachaça. É mais ou menos essa ilustração que aquele pastor deu. O Senhor nos comprou, mas parece que a gente não entregou as chaves ainda. Parece que Deus, não é, o nosso comportamento para com Deus é como se nós estivéssemos dizendo para Ele que Ele não tem acesso a todas as áreas da nossa vida. E aí, Paulo no Novo Testamento vai falar sobre santificação, dando exemplo de vestes. Ele diz que nós nos despimos das vestes do velho homem e nos vestimos do novo homem que se renova. Então, o velho homem, Paulo se refere à nossa velha natureza. E aí, santificar no Novo Testamento significa que Deus tomou posse novamente das pessoas e das coisas que haviam se perdido, que serviam para outros propósitos, mas agora foram separadas e por Ele foram apossadas para quê? Para o louvor da sua glória. Olha que coisa tremenda. Então, Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí, irmãos, é importante nós entendermos que nós fomos separados por Deus, mas nós também fomos comprados pelo sangue do seu Filho. A santificação, então, tem esses dois sentidos, esses dois significados. Somos separados e somos posses. E somos propriedades do Senhor. Também é importante nós pensarmos que a santificação na vida cristã, ela possui alguns níveis. Por exemplo, quando nós falamos que Deus nos separou para Ele e nos comprou, alguns teólogos vão classificar esse tipo de santificação, esse nível de santificação, como uma santificação posicional. É a maneira como Deus nos vê. Nós fomos santificados em Cristo, nós fomos separados pelo Senhor. Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 2 da primeira carta, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de quê? De propriedade. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele tomou posse de nós. Nós somos dele. E aí, irmãos, então a gente vê, há também a santificação, não só posicional, que é essa nossa posição em Cristo, de separados, de comprados, mas também a santificação progressiva. O fato de nós termos nascido de novo e de nós agora sermos habitados pelo Espírito de Deus não significa que a gente não precisa crescer na fé, crescer na graça. Não significa que nós não venhamos mais a pecar. Nós não fomos blindados. Enquanto nós estivermos neste mundo e nesta carne, nós estaremos em constante batalha contra o pecado. Então, essa vitória sobre o pecado no dia a dia, esse combate que nós travamos dia a dia com a nossa natureza pecaminosa, com aquele velho homem de quem falamos há pouco, citando o apóstolo Paulo, faz parte então desse processo da chamada santificação progressiva. Nós estamos sendo santificados. Nós estamos a cada dia procurando agradar a Deus. Logicamente, com a assistência do Espírito de Deus, como nós vamos ver ainda nessa reflexão. E há a santificação final, que alguns pensam como a santificação escatológica, que é quando nós venceremos o pecado para sempre e o pecado já não terá mais nenhum domínio sobre nós. Bom, irmãos, e aí é importante nós pensarmos em algumas coisas. E eu quero que os irmãos vejam bem uma coisa. Pastor, por que algumas pessoas se sentem incomodadas com o pecado e outras não? Já parou para pensar nisso? Por que quando eu não era crente, eu fazia certas coisas e minha consciência não se incomodava, mas hoje, qualquer deslize que eu dou, eu me sinto incomodado. Você já pensou nisso? É por uma razão muito simples. Porque eu tinha uma velha natureza. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Eu não tinha o Espírito de Deus. Então, a minha vida era minha. Eu não tinha satisfação a dar a Deus, eu não era posse dele, eu não era propriedade dele, eu não era separado por ele. Então eu pecava. Você conversa com uma pessoa não crente e fala de um pecado, ela diz: cara, você é muito radical, você é muito religioso, o que é que tem? Não é assim? Não tem nada demais. Aí você conta uma mentirinha de nada. Existe mentirinha de nada, irmãos? Para Manuel aqui, nesse mau exemplo que eu estou dando, existe, né? Você conta uma mentirinha besta, aí daqui a pouco vai orar e parece que
Sabe aquele fio, quando está dando mau contato, ele está meio partido assim, a lâmpada fica piscando e tal. Aí você vai lá, tem alguma coisa não está fluindo, alguma coisa está interrompendo a fluidez. Aí, rapaz, eu preciso pedir perdão, eu menti. Por que você sente isso? Porque o Espírito de Deus habita em você. Você é um vaso santificado, separado. E aí, você agora tem contas a prestar a Deus. Você agora percebe essa luta. Paulo não diz, lá no capítulo 5, andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito contra a carne. Esses dois se opõem entre si, para que não façais o que seja do vosso querer. Paulo diz, desventurado o homem que sou, o bem que quero não faço, e o mal que eu detesto, esse faço. O que é isso, irmãos? Depois que a gente se converte, o Espírito de Deus vem habitar em nós, ele passa a nos convencer da nossa miséria. Ele passa a nos convencer da nossa pecaminosidade. Então, as coisas que eu fazia antes e que não me incomodava, é porque eu tinha uma consciência, Paulo vai usar uma palavra da medicina, eu tinha uma mente cauterizada. O que é cauterizar? É queimar. Eu tinha uma mente queimada, não é? Você tem lá um vaso que se rompe, os médicos vão lá, a pessoa tem hemorragia, os médicos vão lá e fazem uma cauterização, eles queimam para que possa estancar aquela hemorragia. Então, tem pessoas que estavam com a sua mente cauterizada. E aí, o crente, ele em comunhão com Deus, ele sente a sua consciência despertada pelo Espírito de Deus. Uma vez, não foi aqui em Campina Grande, foi numa igreja que eu pastoreei, eu tive a informação de um jovem da igreja, muito querido, gostava muito dele, ainda gosto, que ele estava namorando 8 moças de uma vez só. Eu não acreditei, porque eu achei que ele estava querendo competir com Salomão. Faltavam 992. Mas do jeito que ele ia chegar lá rapidinho. E aí eu me lembro que um sábado, como esse, um pouco mais cedo, umas 4:30 da tarde, eu chamei para conversar, e havia um presbítero muito querido, que já está na glória, e um cara muito sensato, uma pessoa muito boa, e eu chamei ele para participar daquela conversa comigo, e eu comecei a dizer ao irmão, e ele confirmou, que estava envolvido com 8 moças, na faculdade, em 3 igrejas, e não sei o que, até em Campina Grande não escapou, na época, porque a namorada dele oficial era daqui, da igreja central, até o pastor Daniel, que já foi co-pastor da igreja lá, conversou comigo a esse respeito. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu disse que ele seria disciplinado, ele seria afastado da direção da mocidade. E aí ele disse assim, pastor, tudo eu aceito, menos perder a direção da mocidade. E aí foi aquela conversa, a gente ali, e ele não aceitava de jeito nenhum que tivesse cometido algum pecado. Acho que tem umas irmãs ali preocupadas, mas não foi ele não, porque já faz muitos anos isso, acho que vocês nem eram nascidos, tem uns. Isso foi em 99, fevereiro de 99. E aí, ele não aceitava de jeito nenhum. E o presbítero disse, pastor, o senhor me dá a palavra, por favor? Eu disse, pois não, meu irmão. E ele foi curto, objetivo, ele foi cirúrgico. Ele disse, meu irmão, sabe por que você acha que não cometeu nada demais? Porque sua mente está cauterizada. O pecado dominou seu coração. E você perdeu a sensibilidade para com o Espírito de Deus. Não tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e
A Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo opera a morte, mas a tristeza segundo o Espírito de Deus produz o quê? Arrependimento, quebrantamento. Não é verdade? E aí, irmãos, estou caminhando para o fim. Existe, irmãos, o lado negativo da santificação. Por exemplo, o que não é santificação? Santificação não é simplesmente seguir normas. Santificação não é obedecer a uma lista de proibições. Santificação, irmãos, não é legalismo. O que é o legalismo? O legalismo está ligado à lei. Tem muita gente que pensa na letra da lei e se esquece do espírito da letra. Esse foi o grande problema do farisaísmo no Novo Testamento, ou nos dias que antecedem os escritos do Novo Testamento. Os fariseus, juntamente com, era uma dissidência do judaísmo antigo, e eles se preocupavam muito com a literalidade da letra. Se esqueciam da essência. É por isso que no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus vai dizer muitas vezes: ouviste o que foi dito aos antigos? Não, eu porém vos digo. Ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu porém vos digo: qualquer que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, é réu de juízo. O que o Senhor está querendo dizer? Por isso que para a vida cristã, a essência da lei, ela vai além da letra e ela se torna mais pesada. Porque eu posso nunca ter matado ninguém fisicamente, embora eu já desejei matar muita gente. Se eu pudesse, lembra que os antigos diziam: se eu fosse a morte. Graças a Deus que eu não sou a morte, porque a foice já, graças a Deus que eu não sou. Mas eu já matei muita gente de outra forma, com palavras, no meu coração. Meu coração é um cemitério. Não tem aquele povo que mata a gente e esconde, ocultam os cadáveres. Eu já matei muita gente. Eu já risquei muita gente da minha vida. Não é verdade, irmãos? Mas eu posso bater no peito e dizer que eu nunca matei ninguém. Depende. Biologicamente, eu nunca tirei a vida de ninguém. Só matei um cachorro uma vez atropelado e eu não tive culpa. Ainda parei para socorrer o bichinho, mas Jesus disse: qualquer que se encolerizar sem motivo contra seu irmão é réu de juízo. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quando um homem olhar, só isso, para uma mulher, e em seu coração cobiçá-la, já cometeu adultério com ela. O mesmo vale para a mulher também, certo, irmãos? O que o Senhor estava falando? O fariseu se vangloriava de nunca ter ido para a cama com a mulher dos outros, mas no seu coração já pulou nas camas de todo mundo que ele conhecia. Mas ele podia se gabar: eu nunca. Lembra daquela oração do publicano e do fariseu? Senhor, eu não sou como este publicano. Então, a santificação, ela vai além, ela trata com a essência. Deus não quer que nós o sirvamos apenas na literalidade da lei. Deus quer que nós pensemos no Espírito. Vou dizer uma coisa aos irmãos. Uma coisa que eu questiono muito, irmãos, na santificação. Com licença aqui. Olha, tem um salgado e um refrigerante aqui, viu? Já achei aqui. Está reservado aqui para mim, depois eu vou cobrar aqui. Caiu. Brincadeira, irmão. Se alguém perdeu, está aqui, viu?
Eu falando em santidade, né? Melhor entregar o cupom aqui. Vou falar de uma coisa que mexe muito comigo. Chama-se motivação. Às vezes nós fazemos as coisas certas com a motivação errada. Deus aceita? Quantas coisas nós fazemos com a motivação errada, irmãos? A Bíblia diz que o fariseu orava e se colocava em pé na esquina. Orar é uma coisa boa? É. Mas o fariseu era tão desgraçado, ele era tão vil, que ele era capaz de fazer um exercício devocional com a pior das intenções. Qual era a pior das suas intenções? A vanglória, a soberba, a arrogância. Ele se justificava, ele humilhava as pessoas, ele procurava se sobrepor às pessoas à sua volta com a sua religiosidade farisaica. Quantas vezes, irmãos, eu canto para aparecer? Quantas vezes eu toco para aparecer? Quantas vezes eu prego com a intenção de mostrar a minha eloquência, a minha capacidade? Paulo chega a dizer, Paulo reconhecia isso em sua época, quando ele disse: uns pregam a Cristo por contenda, outros pregam a Cristo por partidarismo, outros por vanglória. Aí ele vai dizer, o que importa, contanto Cristo seja pregado. Ele não está autorizando, ele não está legitimando esse tipo de intenção. Então, irmãos, é possível nós fazermos coisas certas com a motivação errada, com o coração pecaminoso. O cara chegou para o Senhor e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha quanta coisa linda, irmãos. Jesus disse: por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Conhece os mandamentos? Conheço, Senhor. Não é? Não matarás, não roubarás. Então, não só conheço, como guardo desde a minha mocidade. Gostei. Só mais uma. Vai. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres e depois me segue. Pronto. Acabou o palavreado religioso, enganosamente devocional daquele cara. Né? A Bíblia diz que algumas pessoas chegavam para Jesus, usavam certas palavras. A Bíblia diz: Jesus olhando o seu coração, conhecendo-lhes as intenções, conhecendo-lhes o coração. E aí, eu termino falando que o Espírito de Deus, juntamente com a palavra, são os agentes de Deus na santificação. Irmãos, Deus trabalha com o seu Espírito na santificação, e a ferramenta que o Espírito de Deus utiliza na santificação do seu povo é a palavra do Senhor. Por isso que legalismo não santifica, lista de obras, de proibições não santifica. Na oração que nós lemos no começo dessa pregação, o Senhor Jesus, reconhece o valor da santificação, e Ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ele mostra aqui algumas verdades. A primeira é que a santificação é uma atividade produzida por Deus de fora para dentro, é algo externo, é algo que vem de Deus para nós. Eu não posso produzir santificação. O máximo que eu posso produzir é um comportamento farisaico em mim. Santificação é uma obra de Deus. Pai, santifica-os na verdade. É Deus quem santifica, e o agente que Ele utiliza é o seu Espírito. E o instrumento, a ferramenta que o Espírito de Deus usa, é a sua palavra. Jesus disse assim, quando lá no capítulo 15 do Evangelho de João, Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí,
Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, ele diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas pelo lavar regenerador do Espírito pela palavra. Então, irmãos, como é que o Espírito de Deus trabalha em nós? Com a palavra. A pregação autêntica da palavra de Deus santifica a igreja. Ok, terminou. Tem 8 minutos ainda? Benção. Eu pensava que era 81 minutos. Não, é 8. Irmãos, vou fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes você teve algum probleminha, uma briga em casa, ninguém sabia, um pecadinho que você armazena no coração, aí você vai para a igreja, né? Chega lá, às vezes até com certo cinismo, o pastor não sabe, ninguém sabe, e você só, né, camuflando, e aí o pastor prega, aí você diz: caramba, quem foi contar a minha vida para esse pastor? Já aconteceu isso com você? Comigo, muitas vezes. Eu me lembro de uns colegas que se chatearam uma vez na igreja com o pastor, o meu pastor. Isso aconteceu na minha adolescência. E eles disseram: hoje a gente não vai para a escola dominical, a gente vai assistir o culto lá, ainda me lembro, na Igreja Batista Curuçá. E aí foram. E o pastor deu um estudo bíblico na quarta-feira. E quando chegou lá, o pastor estava pregando sobre o mesmo texto. E eles começaram a rir. Ainda ontem eu falei com 2 deles. Isso aconteceu na adolescência, a gente tem um grupo daquela época. E ele disse: Deus estava aqui. Lembram? Não é? O Espírito de Deus, irmãos, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. À medida em que nós vamos lendo a Bíblia, o Espírito de Deus vai aplicando a sua palavra em nosso coração. Nós vamos abandonando o pecado. É por isso que aquele pregador, aquele evangelista lá de Chicago, de Wally Moody, ele dizia: ou o pecado te afastará deste livro, ou este livro te afastará do pecado. Porque a palavra de Deus é um instrumento que o Espírito de Deus utiliza para nos santificar. É por isso que o salmista, no Salmo 119, ele diz: de todo o meu coração te busquei, não me deixe confundido. Como poderá o jovem preservar puro o seu coração? Observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quer viver uma vida de santidade? Se apegue à palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Sofra a influência da palavra de Deus no seu dia a dia. Sabe? Respire a palavra de Deus. Pode faltar tudo no seu dia a dia, mas não saia de casa sem antes ler a palavra de Deus. Não tome decisões sem antes se alimentar da palavra de Deus. E dessa forma o Espírito de Deus vai santificando o nosso coração. Ele vai tirando as impurezas do nosso coração, não é? Então, irmãos, aqui estão algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da santificação. O nosso irmão Samuel disse que eu teria